Bem, gente, internauta, bom dia, né? Boa tarde, boa noite, depende do horário que você vai assistir esse vídeo. Hoje, 15 de maio de 2016, hoje completa 8 meses do assassinato de Perón Filho, e eu gostaria de começar esse vídeo falando um pouco sobre fatos relacionados, mas com uma visão diferente do que aconteceu. Por exemplo, a morte de Marielle. A morte de Marielle Franco ocorreu no dia 14 de março de 2018, no Rio de Janeiro, em uma emboscada que tirou a vida dela e de Anderson Gomes. Os fatos que levaram ao crime envolvem combate dela à milícia e a defesa dos direitos humanos. A dificuldade na investigação se deu por conta da influência de grupos milicianos, a proximidade da rede de poder e a conivência de alguns agentes públicos. A demora se explica pela resistência dessa estrutura, mas o desfecho foi possível pela perseverança e a pressão social. É uma investigação que, enfim, chegou à justiça. Então, o caso de Marielle foi um caso que demorou, teve influência muito grande de alguns agentes públicos, né? O envolvimento da milícia é diferente daqui, mas foi um crime político, né? Isso aconteceu no Rio de Janeiro em 2014 e vieram resolver já 4 anos depois. Isso com as dificuldades que existia. Outro ponto que eu gostaria antes de eu passar para o segundo tema, é a questão de delação. Eu, ouvindo bem a questão do Master, né, do Vocário, que foi ouvido pela Polícia Federal e quis fazer uma delação para justificar, para tentar se livrar um pouco das penas, né? E esse fato foi levado para a Polícia Federal, lá ele foi fazer a sua delação. Foi uma delação meia boca, como chama na visão de alguns juristas, né? Então o André Mendonça, que é o juiz, ele entendeu que a delação que ele estava fazendo não batia com o que a polícia vinha apurando. Então ele não considerou, naquele momento, a delação. Então, eu acho que é uma reflexão ou uma observação que deve ser vista também em relação à delação do Jefferson aqui em relação a Pelão Filho, né? Porque é uma delação meia boca que não bate com o que a polícia apurou até o momento, significa que está sendo feita com o objetivo de tentar encobrir alguém, né? Então, veja bem, o caso de Marielle Franco foi silenciada, mas o Brasil não aceitou o silêncio. Mais ou menos parecido com esse caso de Perón Filho. É um caso que está sendo silenciado, mas a gente mantém vivo através da rede social para que possa a população tomar conhecimento. E o poder público também, né? Já que a rede social ela é pública, né? A pressão popular rompeu barreira, enfrentou estruturas poderosas e arrancou a verdade das sombras. Então foi um caso de Marielle, foi um caso realmente fora do normal. Foi obrigado ao envolvimento da Polícia Federal, entendeu? Porque naquele momento a Polícia Civil estava um pouco demonstratada, né? Como eu vejo mais ou menos agora, né? A atuação da Polícia Civil, ela foi muito boa até os 45 minutos do primeiro tempo, vamos dizer isso, levando isso para o lado da metáfora, né? Até o momento em que o processo estava na mão da Polícia Civil, doutor Silvio, né, Rabelo, o processo andou, entendeu? Caminhou, buscou provas e chegou às pessoas indicadas. E a partir do momento que a gente parte para o segundo tempo, que é através do Ministério Público, a coisa estagnou, né? Não há mais diligência, não há mais, até o momento, não há mais questionamento, como se a coisa já tivesse resolvido. Cada elo apareceu. Foi importante demais essa busca da Polícia Federal em relação a Marielle. Cada peça foi sendo revelada. É o caso que deveria ser aqui com Perón Filho. A peça deveria ser revelada. A justiça avançou porque não
não inteira, exigiu resposta. Porque a nação inteira exige resposta. Então, a justiça avançou porque a nação inteira exigia resposta. Quer dizer, no caso de Marielle, é um caso que repercutiu a nível nacional, saiu na Rede Globo, saiu na SBT, saiu aí nas emissoras de televisão, entendeu? Bombou nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Quai, no, no X, né? Então, foi uma coisa fora do normal. E aí foi obrigada a polícia a tomar uma atitude, porque senão ela ficaria desmoralizada, né? Então, é um fato que é marcante, é um fato que mostrou que sem um apoio popular, gente, por isso que às vezes eu digo a você, eu faço live e peço para vocês compartilharem, dar o like, entendeu? Fazer comentário, porque a partir do momento, quanto mais cresce esses vídeos que a gente bota, mais repercute a nível nacional. Então, a pressão pode vir de cima para baixo e obrigar as autoridades a tomar providência. Então, veja bem, agora, por exemplo, agora mesmo em Jacaraú, Perón Filho também foi calado. O vereador eleito pelo povo, um homem que cobrava, fiscalizava e denunciava. Veja bem, qual era o erro de Perãozinho? Qual foi a falha de Perãozinho como vereador? E se isso é falha, né? É um homem que cobrava, fiscalizava e denunciava. Então, esses três elos aí, né, que a gente chama de três pilares, cobrar, fiscalizar e denunciar, são os três pilares da democracia, são os três pilares do papel do legislativo, né? Do legislativo de modo geral, não é só na vereança, mas também na Assembleia e na Câmara. Então, esses três papéis fez com que ele fosse assassinado. Aqui na cidade de Jacaraú, no interior da Paraíba, a 90 quilômetros de João Pessoa. Mas aqui o tempo parece caminhar diferente. Não é como o caso de Marielle, o tempo aqui parece caminhar totalmente diferente. Né? Então, veja bem, nesse caso, segundo o relato, fatos já conhecido pela população, havia empresário, havia secretário, motoristas, carros ligados ao poder público, reuniões escondidas durante a noite, câmara, movimentações suspeitas, entendeu? Suspeita, nomes ligados ao alto escalão do governo municipal, tudo isso está dentro dos autos. Tudo isso está dentro dos autos. Um cenário pesado demais para terminar apenas com uma única versão isolada. Então, quer dizer, todo esse movimento de pessoas envolvidas, né? No caso de Perón Filho, uma pessoa só disse: não, quem fez tudo fui eu, ninguém é culpado, quem é culpado sou eu. Nenhuma delação que a gente chama na parte jurídica de meia boca, que não condiz com a realidade. Eu acho que merecia busca e apreensão, merecia diligência das pessoas que estão citadas nos autos, merecia mais empenho nesse sentido, porque se a coisa fechar do jeito que está, não vai chegar quem realmente cometeu o crime. Eu não estou aqui culpando ninguém, não quero vingança, quero justiça. Quero justiça. Estou aqui em doer. Então, como uma estrutura tão grande terminar protegido pelo silêncio? 8 meses, gente. 8 meses. Quer dizer, 8 meses depois do primeiro tempo, do segundo tempo, ninguém mais vai falar nada mais não. 8 meses, não, mas tá sob sigilo. Sob sigilo, né? Enganar quem? É interessante toda essa explanação que eu estou fazendo a vocês agora, nesses 8 meses, para mostrar que a gente vai continuar nesse ritmo. Bom, por que no apagar das luzes aparece apenas um assumindo tudo? Porque no apagar das luzes aparece apenas um assumindo tudo, enquanto os demais desaparecem da cena. Me responda essa pergunta. Se tinha muito envolvido, porque só um assumiu,
né, no apagar das luzes, né, como diz a metáfora popular, e só um assumiu a cena. E foi aceito? Será que está sendo aceito? Não estamos falando apenas de Jacaraú. Estamos falando do perigo de um crime político cair no esquecimento dentro de uma democracia. Então, veja bem, nós vivemos num país democrata, pelo menos é o que parece. Se há lá em cima divergências ideológicas, é, justiça que tem as suas posições não muito republicana, mas é um fato isolado. Eu acho que aqui embaixo ainda tem ainda eu vejo o poder judiciário com um poder muito forte, entendeu? E querendo mostrar serviço. Eu acho que seria importante demais dar uma resposta a essa situação, porque eu não acredito que esse caso de Perón Filho continuará nessa escuridão. Veja bem, porque quando um vereador é assassinado e a verdade não aparece por completo, veja bem, por completo, toda a sociedade perde um pouco de sua liberdade. Isso aí é uma frase lógica, é uma frase que mostra que é uma realidade. Quando o poder público, quando em uma sociedade, há uma perca de um vereador, há uma perca de outra autoridade qualquer, eu cito vereador porque foi o caso de Perón Filho aqui no estado de Jacaraú, mas qualquer um político que for assassinado, a justiça tem por obrigação, não é uma questão de dizer, não, eu estou fazendo isso aqui porque eu sou paladino, não. A justiça tem a obrigação de mostrar à sociedade os meliantes que cometeram o crime, independente de quem seja. A justiça tem por obrigação, entendeu? Não adianta você dizer que não, tem. São servidores públicos, são pagos pelo povo, entendeu? E se está hoje numa posição que está, não é somente a questão do estudo, não. É uma questão do direito. É a questão do direito. O direito hoje tem a obrigação de mostrar à sociedade, não só da Paraíba, como do Brasil, como a Paraíba ainda existe justiça. Independente de quem seja. Se cometeu o crime, tem que pagar. Se foi mandante, se foi a pessoa que cometeu, seja lá o que for. Se na justiça entender que essa pessoa cometeu o crime, tem que ser pago. Você não pode deixar a coisa ficar impune. Eu acho que o papel do Ministério Público é importantíssimo nessa situação. Entendeu? Sei que existe alguma dificuldade, porque a gente sabe que quando a coisa envolve alguém do escalão de dentro, é você cortar na própria carne, mas Jesus já disse isso, né? Se você quer ser justo, tem que cortar na própria carne. E aí vem a pergunta. Aí vem a pergunta. Aí vem a pergunta. Quem mandou matar Perón Filho? Aí vem outra pergunta. Com a morte de Perón Filho, quem foi beneficiado? Aí vem outra pergunta. Com a morte de Perón Filho, quem foi beneficiado? Aí vamos perguntar mais uma vez: quem participou desse crime? Quem sabia, mas não falou e nem comentou? E ainda sabe, né? Quem se calou? Guardou em sua casa meliante, guardou em sua casa bandido,
para que a polícia não pudesse prender, para beneficiar bandido, guardou em sua casa pessoas envolvidas na morte de Perón Filho, sabendo que a pessoa estava envolvida, mas tentou esconder até os últimos dias. Quem foi? Então, para aquelas pessoas que ainda acham que não, mas a memória de Perón Filho continua viva. Todos os cantos que eu tenho caminhado, até porque eu vou citar como exemplo o texto de Maio, porque era uma coisa que ele sempre participava, né? Ele tinha um carinho muito grande, e em alguns eu compareço, porque era texto em nome dele, e a comunidade se sentindo a ausência do vereador, fez o convite a mim e eu estive presente e ainda continuo fazendo esse trabalho, porque era um trabalho que ele fazia. Então eu quero aqui apenas dizer que sou solidário, né, com as comunidades de Jacaraú, em todas que eu apareci, em outras que eu não pude aparecer porque a gente às vezes tem outros compromissos, né, eu estou com a minha irmã internada lá em João Pessoa, mas quando eu posso eu sempre vou e sou bem recebido pelas comunidades católicas, entendeu? Não podemos negar isso, pelas comunidades católicas, e para mim é um momento difícil, para ser sincero, né? Apesar de eu estar dentro da igreja e orando a Deus ali, entendeu? Em alguns casos, os membros da igreja dizendo que sempre falando em perdão, e eu só observando, entendeu? Mas a vida continua e eu tenho que agradecer o Padre Hélio, porque é uma pessoa que hoje é o paroquiano daqui da cidade de Padre Léo. Desculpa aí a troca de nome. Padre Léo é um paroquiano aqui da cidade de Jacaraú, que eu tenho o maior carinho e respeito, e Perón Filho também tinha o maior carinho e respeito por ele. E eu irei em qualquer uma das comunidades que me chamarem, entendeu? Eu já tinha algumas que eu já participava, e outras que participaram da Perón Filho só, e todas que eu for convidado, eu estarei presente e agradecendo sempre a Deus pela, pela, pela visão dele, mostrando a mim um pouco do lado do perdão, que eu ainda não consigo encaixar no meu coração. Eu irei fazer, eu sei que essa live vai ficar um pouco longa, né? Eu irei fazer uma caminhada pela paz. Estou ainda a determinar qual vai ser o dia. Vai ser uma mobilização grande. Vou pedir apoio de todas as pessoas que puderem participar. Eu ainda vou determinar qual é o mês e o dia. Uma caminhada se deslocando do local onde Perón Filho foi assassinado até a cidade de Jacaraú. Essa caminhada eu vou organizar, e aí quando tiver a data certa eu vou sentar com a minha equipe para que isso possa acontecer antes de completar um ano do assassinato do vereador. Será uma caminhada grande, eu peço apoio de toda a população, não só daqui de Jacaraú, como de outras cidades, entendeu? Aí eu colocarei no live para que vocês possam vir aqui comparecer e a gente fazer essa caminhada pela paz na cidade de Jacaraú. E Jacaraú vai mostrar que ainda existe gente que não aceita viver de cabeça baixa diante do medo e do silêncio. Essa um fechamento deste vídeo, para que a população de Jacaraú vai mostrar que ainda existe gente que não aceita viver de cabeça baixa diante do medo e do silêncio. Jacaraú vai mostrar que ainda existe gente que não vai aceitar
viver de cabeça baixa diante do medo e do silêncio. Vou repetir pela última vez. Jacaraú vai mostrar que ainda existe gente que não aceita viver de cabeça baixa diante do medo e do silêncio. A tudo, meu muito obrigado.